Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 25 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da expansão do Apple Pay, novidade bacana do Snapchat, imprensa alemã processando o desenvolvedor de bloqueador de banners, relatório de transparência do Google, Dell reconhece e corrige vulnerabilidade nos computadores da empresa, competição do FileMaker dando iPad Pro, desenvolvedor usando o Apple Pencil no iPad Pro para simular o 3D Touch e o Google doando até $1 milhão para caridade com a ajuda dos usuários. Vamos lá! Ontem o Google anunciou uma ação beneficente muito bacana. A partir de ontem até o dia 31 de dezembro, todas as transações feitas via Android Pay vão doar $1 para projetos de educação para crianças com necessidades especiais. Eles falaram que estão bem felizes de terem conseguido fazer esse lançamento a tempo da Black Friday, que movimenta montanhas de dinheiro lá nos Estados Unidos, e disseram que eles vão tirar $1 de cada transação e que isso vai durar até o dia 31 de dezembro ou até quando eles conseguirem atingir o teto de $1 milhão, o que é uma ótima notícia para as várias instituições e para os milhões de crianças que elas ajudam. Bem legal a iniciativa do Google, mesmo sendo só nos Estados Unidos, é bacana ver esse tipo de coisa por aí, né? Agora o assunto é o iPad Pro. Como todo mundo sabe, a Apple não incluiu nessa primeira versão do iPad Pro a função 3D Touch, que é aquela que o sensor que fica na tela sabe quando você só encosta no vidro, quando você aperta mais forte, traz umas opções a mais, tudo mais. Por enquanto, essa tecnologia só está disponível nos novos iPhones, mas isso não vem impedindo alguns programadores de tentarem simular uma coisa parecida com essa tecnologia nos aparelhos que não têm os sensores de 3D Touch na tela. E foi justamente isso que um desenvolvedor conseguiu fazer no iPad Pro com a ajuda do Apple Pencil, já que ele sim tem os sensores que medem pressão. Um desenvolvedor chamado Hamza Sood, que aliás é bem famoso por fazer esse tipo de coisa, disponibilizou lá no GitHub um código que deixa que o Apple Pencil chame as telas do Pic e Pop no iPad Pro. Essas são aquelas telas que abrem quando você só toca num link e quer fazer um preview do link, um preview de uma foto, ao invés de abrir de uma vez, você faz o Pic e o Pop. Aí o Hamza Sood foi lá, mexeu aqui e ali em alguns códigos e conseguiu fazer com que o sensor de pressão do Apple Pencil funcione como o sensor de pressão da tela dos iPhones, e isso trouxe de certa forma o 3D Touch para o iPadão. Legal o trabalho do Hamza Sood, isso mostra que a tecnologia para deixar o iPad Pro ainda mais útil já existe e que só falta a Apple se mexer para colocar esse tipo de coisa em prática. E falando em desenvolvedores fazendo coisas legais para o iPad Pro, a FileMaker, que é uma espécie de subsidiária da Apple, ela é da Apple, mas é independente, é meio complicado, mas isso não interessa. O que interessa é que a FileMaker lançou um concurso que vai dar 2 iPads Pro para 2 desenvolvedores que tenham ou que consigam fazer aplicativos úteis para o iPadão, desde que eles sejam focados no mundo empresarial. As inscrições para o concurso vão até o dia 30 de novembro e por isso acho que agora não dá para começar um app do zero, né? Mas se você tiver um aplicativo que já esteja preparado para o iPad Pro e que seja bacana, bem acabado e tenha um apelo legal para o mercado empresarial, se inscreve lá que seria legal ver o Brasil entre os ganhadores da promoção. A FileMaker falou que além dos desenvolvedores, os clientes também vão levar o iPad Pro para casa, então é capaz de você ainda fazer uma média bacana com o seu cliente, caso você seja um dos vencedores. Caso você queira participar, o link de inscrição e o regulamento estão aqui na descrição do episódio. Boa sorte! Enquanto isso, no mundo dos PCs, a Dell publicou um pedido formal de desculpas por ter lançado alguns laptops que já vinham de fábrica com uma vulnerabilidade. Eles tinham um certificado SSL instalado, que era auto-validado pela Dell, e esse certificado tinha uma falha que era fácil de explorar, enganar, o que dava a qualquer pessoa com conhecimento suficiente desse tipo de coisa o controle da máquina. Esse certificado era feito e validado pela própria Dell, e aí, apesar dele não ser exatamente seguro, o sistema não acusava nada de errado. A Dell inicialmente falou que eles tinham instalado esse certificado para facilitar a comunicação entre os clientes e a empresa caso eles precisassem de algum suporte, mas agora eles mudaram o discurso, pediram desculpas por terem incluído isso aí nos computadores e já estão trabalhando numa atualização que vai checar e remover automaticamente os certificados das máquinas afetadas. Então, se você tiver um Inspiron 5000, um XPS 13 ou um XPS 15, fica de olho para atualizar a máquina logo que sair esse update, se você não quiser ficar com o computador vulnerável toda vez que você for entrar no Wi-Fi público por aí. A exemplo do que várias empresas fazem regularmente, o Google divulga de tempos em tempos também o que eles chamam de relatório de transparência, que traz informações e números de pedido de remoção de URLs para resultados de busca que o Google recebe tanto de donos de direitos autorais quanto de governos ao redor do mundo. E no último relatório deles, divulgado ontem, eles mostraram que só durante a semana que terminou agora dia 19 de novembro, eles receberam 15 milhões e 600 mil pedidos de remoção de URLs por conta de infringimento de direitos autorais, o que dá um pouco mais de 2 milhões de pedidos por dia. Comparando com o mesmo período do ano passado, esse número quase dobrou. Se nesse ano foram 15 milhões e meio, no ano passado foram só, eu estou fazendo só aqui com aquelas aspas voadoras com a mão, só 8 milhões de pedidos foram feitos nessa terceira semana de novembro. Já em relação ao último mês, eles disseram que receberam 65 milhões de pedidos de remoção de URL para 72 mil domínios e que esses pedidos vieram de 5.500 usuários.
Eles mostram um ranking lá no relatório com os principais donos de direitos autorais que fizeram pedidos e o número de pedidos que eles fizeram, e só os 5 primeiros já somam mais de 27 milhões de requerimentos. A maioria dos sites que são alvo desses pedidos de remoção, como vocês devem imaginar, são sites de pirataria, alguns proxies, e como a gente tem visto nos últimos meses, a vida desse pessoal está ficando cada vez mais difícil. E os dados do Google estão aí para comprovar isso. Se você tiver curiosidade e quiser ver o relatório de transparência do Google, o link está aqui na descrição do episódio. Vamos falar dos bloqueadores de conteúdo agora. Um conglomerado de mídia alemão chamado Alex Sprunger, que é responsável por alguns periódicos bem famosos, como o Bild e o Die Welt, entrou com processo contra a empresa responsável pelo App Blocker, que é um dos bloqueadores de banner para iOS, um dos mais famosos, inclusive. Eles exigem que o app pare de ser desenvolvido e mantido e que a Apple pare de disponibilizar ele lá na App Store para que o pessoal não consiga mais baixar. Os desenvolvedores do Blocker alegam que o programa deles não tem nada de ilegal e que a opção de instalar é do próprio usuário, e esse argumento deles foi aceito pelo juiz que está avaliando o caso. Eles tiveram uma audiência preliminar agora no dia 19 e o veredito está marcado para o dia 10 de dezembro. Essa decisão é bem importante porque ela cria precedente e todos os processos, e certamente vão vir vários processos desses por aí, todos os processos parecidos com esse vão procurar se apoiar nessa decisão do caso alemão, seja para defender ou para atacar os bloqueadores, dependendo do que o juiz de lá decidir. Curioso como esses bloqueadores de banner sempre existiram, mas até poucos meses atrás ninguém se lembrava muito bem deles, né? Foi isso chegar no iOS que a água começou a bater ali na retaguarda dos veículos e eles começaram a ver isso como uma ameaça de verdade. Isso, no final das contas, lembra um pouco a época que começaram a sair os primeiros bloqueadores de pop-ups, depois que alguns sites começaram a exagerar na dose, lembra? Teve essa mesma polêmica, teve processo, mas na época não demorou muito para os próprios navegadores implementarem esses bloqueadores de forma nativa, o que decretou o fim do pop-up como a gente conhecia. Hoje tem de novo, mas é diferente. Os pop-ups que existiam sumiram. Será que já começam a aparecer os bloqueadores de banners nativos dos navegadores? Aí o pessoal ia pirar de vez, né? Ontem o Snapchat lançou um recurso bem legal que complementa as Live Stories, que é um recurso chamado Story Explorer. Ele funciona assim: já existem as Live Stories que ficam ali mostrando os vídeos de vários usuários da mesma cidade, mas você não tem muito controle sobre o que você está vendo, né? Um vídeo mostra alguém na praia, depois mostra alguém numa festa, depois o próximo mostra alguém andando de skate, etc. Só que esse Story Explorer serve justamente para agrupar esses vídeos por assunto, para você poder conseguir navegar melhor por algumas coisas interessantes. Imagina, por exemplo, que está rolando um jogo de futebol e sai um gol legal. Com o Story Explorer você vai poder conseguir ver esse gol várias vezes, de vários ângulos, filmados por todo mundo que estava lá gravando. A mesma coisa seria legal, por exemplo, para ver o tapete vermelho da estreia de algum filme, ou então algum acontecimento grande, alguma cidade do mundo, esse tipo de coisa. A ideia não é nova, o Twitter está fazendo um Moments que já agrupa tweets com assuntos de alta visibilidade, mas o Snapchat conseguiu encontrar um jeito legal de explorar esse imediatismo com base na principal força do app. Hoje são visualizados mais de 6 bilhões de vídeos por dia, e levando em conta que os vídeos duram no máximo 10 segundos, no final das contas os usuários assistem de forma conjunta o equivalente a 32 anos de vídeo num dia só, todos os dias, e esse Story Explorer tem tudo para aumentar ainda mais essa soma. Por enquanto, o Story Explorer só vai ser disponibilizado para as cidades de Los Angeles e Nova York, mas o Snapchat prometeu que logo vai começar a expandir isso para o resto do mundo. E por último, ontem o Wall Street Journal divulgou a informação de que o Apple Pay deve começar a funcionar na China em fevereiro e que a Apple já firmou acordo com os 4 principais bancos de lá. Segundo eles, o objetivo da Apple é lançar o Apple Pay antes do Ano Novo Chinês, que cai no dia 8 de fevereiro. Esse é mais um passo da Apple para aumentar a presença deles lá na China, e esse é um passo bem importante. A Apple prevê que logo a China vai se tornar o maior mercado deles no mundo, ultrapassando os Estados Unidos, e quanto melhor estabelecido tiver a Apple Pay, melhor vai ser lá para eles. Para o resto do mundo, isso também é uma boa notícia. O Apple Pay começou devagarinho, ficou ali quase um ano só nos Estados Unidos, mas nos últimos meses ele chegou no Reino Unido, Austrália, Canadá, Hong Kong, Espanha, Singapura. Essa chegada na China deve ser o teste de fogo para o sistema, né? Por conta do número de usuários. Dali para frente, qualquer outro país que a Apple decidir ativar o Apple Pay vai ser fichinha. Aqui no Brasil a gente escuta muito sobre os bancos e os cartões se preparando, conversando com a Apple, mas ainda não existe nada confirmado. O negócio agora é torcer para isso mudar logo, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!